Olá, telespectador, que Deus abençoe sua vida, que você vença hoje, vença amanhã e vença sempre no nome de Jesus. Sim, o Senhor Jesus tem uma mensagem importante para a sua vida e é necessário que nós colocamos nosso coração no Senhor Jesus Cristo para que Ele possa esclarecer toda a palavra e toda a verdade ao nosso coração. Eu saúdo a sua fé, que o amor de Deus, o poder do Pai esteja repousando sempre na sua vida. Povo de Deus, é importante e necessário nós entendermos a respeito da palavra da verdade, para não sermos enganados. A Bíblia diz que nos últimos dias aconteceria que viriam alguns que começariam a falar coisas a respeito da fé e na verdade não seriam de Deus. Por isso é importante nós termos cuidado com a nossa vida espiritual e cuidado com aquilo que ouvimos e vemos. Nós devemos, daqui para frente, sempre estarmos em atenção, em alerta com a palavra da verdade, sempre tendo a Bíblia como o nosso espelho de vida, como a nossa própria vida, e seguindo assim a palavra de Deus. Lembre-se, em 1 João, no capítulo de número 1, versículos 5 e 6, diz algo importante para mim e para você. Diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. A Bíblia também diz lá no versículo 6 que nós afirmarmos que temos comunhão com Deus, mas nós andamos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Por isso que é importante, povo de Deus, estarmos ligados e atentos com a palavra da verdade. Veja, em 1 João, no capítulo 1, versículos 5 e 6, mostra que Deus não tem luz. A Bíblia diz que Deus, ele é a própria luz. Ele é a existência da própria luz. Em Deus habita a própria luz porque Ele é a luz. A Bíblia diz que nele não há treva alguma. O versículo 6 vai dizer que se você fala que tem comunhão com Deus, mas anda nas trevas, ouça, povo de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério para os nossos dias de hoje, para a minha vida e para a sua vida. Também você pode relacionar as trevas com qualquer acontecimento que tenha vindo contra você. Sim, a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. A Bíblia também fala que se nós afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Você talvez esteja passando por um momento de trevas agora. Deus é luz, você deve se achegar a Deus porque Ele é luz. É através de Deus que as trevas são dissipadas. É através de Deus que as trevas são expulsas. Porque Deus é luz. Talvez a vida que está levando está sendo uma vida em trevas. Talvez uma vida de trevas por conta do seu relacionamento. Talvez no seu relacionamento você está perdendo alguma coisa ali. E as trevas têm entrado em seu relacionamento, em sua vida conjugal, familiar. Talvez sejam as trevas psicológicas. Há um desequilíbrio psicológico e emocional em você mesmo. Você não tem se controlado. Há alguma coisa acontecendo com você. Talvez sejam as trevas do vazio. Mas Deus hoje chega para você, para dizer para você que Ele é a luz. Ele sendo luz, você se aproximando de Deus, buscando a sua palavra, buscando a verdade, você terá clareza da sua vida. Entenda, a clareza é diferente da luz. Aonde tem clareza é porque está tudo visível. E a luz é a própria força e a essência de Deus. Não é que Deus é clareza. Deus é a própria luz. Deus é a própria essência. Deus é o próprio poder. Porque luz se fala em poder. Então entenda, a clareza que Deus traz para você é uma clareza que expulsa toda a treva. Qual a treva que você tem enfrentado, povo de Deus? Que treva você tem enfrentado? O que tem acontecido em sua vida? Qual o bloqueio que você tem enfrentado? Sim, lembre-se do povo de Israel, quando estavam marchando em direção a Jericó. Os muros de Jericó eram muito altos, povo de Deus. Qual tipo de situação hoje você precisa de um esclarecimento em Deus? E não só de esclarecimento, mas que a luz de Deus chegue para destruir os muros, as muralhas da sua vida. Sim, lembra-se que o povo de Israel começou a marchar em direção àquele local, mas o povo estava escondido ali atrás daqueles muros. Observe uma coisa, povo de Deus. Quando as trevas tentam se esconder na pessoa, ela tenta levantar barreiras de contenção contra a clareza de Deus.
Mesmo tentando levantar a barreira de contenção contra a clareza de Deus, as trevas não conseguem resistir à claridade total de Deus, porque Ele é a própria luz. Veja, quando eu falo claridade total de Deus, é porque é uma claridade por aí turva, há uma claridade pseuda, há uma claridade falsa naquilo que se estão pregando, naquilo que estão falando. Veja, observe, existem pessoas que estão atraindo para suas igrejas e para o seu convívio cristão as coisas terríveis, é um absurdo para o cristianismo. Estão colocando na casa de Deus ou na própria vida, tentando trazer para o seu próprio coração coisas escondidas, ocultas, o ocultismo disfarçado de cristianismo. Veja, você talvez já viu por aí, espero que você não tenha participado, sabe, de pessoas que participam de palestras, como se fosse algo divino, botam alguns louvores, algumas coisas, alguns mantras, fecham os seus olhos. E aí tem outros que até colocam num palco um fogo, ali colocam brasa e colocam para o povo passar por cima da brasa. Povo de Deus, tenha a claridade do Espírito de Deus em sua vida. A luz de Deus não permite esse tipo de coisa. Sabe, o misticismo tem tocado as pessoas. Lembre-se que eu sempre falo muito, a pessoa lendo muito pão com queijo, lendo livrinhos de autoajuda, não tem a ajuda do alto. A ajuda do alto é diferente de livros de autoajuda. Então entenda, povo de Deus, sobre isso. O misticismo tem entrado no meio do povo de Deus. E por isso, as pessoas têm acreditado que esse misticismo é Deus. Alguém vem com o microfone, com a roupa muito boa, cobrando muito caro, dizendo para você, para mim, que a sua vida não tem preço, quanto você vai investir, uau, povo de Deus. Aquela conversa muito boa, sabe, que você vai conseguir superar a sua dor, a dor do seu passado, ajuda-se algumas cadeiras uma na frente das outras, as pessoas dão a mão e choram e falam das suas dificuldades, povo de Deus. Se não for o Espírito de Deus, a sua vida estará em embaraços. Não é o que se traz externo para o que se tem interno, é o que se diz internamente para estancar o que está internamente interferindo o externo. Entenda, povo de Deus? As pessoas estão atraindo o misticismo para dentro do seu convívio de entendimento do cristianismo. Sabe, pessoas que saem gritando por cima de uma brasa, elas de fato deixaram de viver o fogo do Espírito Santo. Ah, se você passou por isso. Ah, se você passou por isso e soubesse como é bom o fogo do Espírito Santo. E que esse fogo, essa coragem, essa intuição que falam, não chega nem perto do que Deus é. Sabe, estão trocando Deus, o conhecimento do Espírito Santo, pelo conhecimento psicológico. Uau! Estão trocando a potência do poder de Deus pela potência psicológica que o seu psicológico vai suportar, que você é povo de Deus. Ninguém, nenhum ser humano é forte perto do reino espiritual. Não há ser humano forte o suficiente perto do reino espiritual. Você só consegue suportar, eu só consigo suportar através do Espírito Santo de Deus, que é fogo. Então entenda, povo de Deus, a Bíblia diz em 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 5, que Deus é luz. Significa dizer que existe uma luz falsa por aí. Cuidado, povo de Deus, para não ser enganado. Sabe, nós temos que ter cuidado para que a palavra que é pregada, que você escuta e que você vê, seja uma palavra da verdade, seja a Bíblia Sagrada. Você tem que observar aquilo que eu estou pregando. Se o que eu estou falando, estou pregando, está te direcionando para a palavra da verdade, ok, glória a Deus. Mas se é uma palavra que te direciona para entendimentos psicológicos, que você vai vencer, que você é forte, que o homem suporta não sei quantos %, povo de Deus, não aceite que coisas externas entrem em sua vida como fosse algo divino. Sabe, o ocultismo tem entrado no meio do povo de Deus.
Aqueles que acreditavam na cura agora não acreditam mais, acreditam em terapias. Aqueles que acreditavam na cura divina deixaram de acreditar em Deus. Aqueles que acreditavam no resgate espiritual da sua família deixaram de acreditar no resgate espiritual através do Espírito Santo e agora recorrem a métodos, a metodologias humanas vazias de si mesmo. Ouça, as pessoas que fazem esse tipo de coisa, atrair ocultismo para suas vidas, ela por um tempo acredita que está tudo bem, mas ao passar dos meses, ela descobre que tudo está do mesmo jeito, ou até mesmo pior, porque a luz de fato é Deus. A luz não é o conhecimento humano, a luz não é a teologia te aproxima da palavra, mas é a palavra que te gera luz, porque é a palavra que é luz, a palavra é que é luz. Ouça, povo de Deus, não permita que o ocultismo entre no seu coração, entre no seu entendimento, entre na sua rotina, na sua vida, sabe? Estão levantando bandeiras e bandeiras para o ocultismo, como que se uma pedra preciosa, uma pedra de valor fosse alguma coisa, como se os signos significassem alguma coisa, como se aquilo dos signos fosse alguma coisa de Deus. Ouça, até significa alguma coisa, mas significa para o reino maldito, para o reino satânico. Não permita que o ocultismo entre na sua vida. Pessoas estão buscando o misticismo, a bruxaria, estão buscando cartomantes para ir atrás de respostas. Ouça, povo de Deus, Deus não permite dividir a glória dele, ele tem a sua própria glória, ele é o Todo-Poderoso. Por isso, convido você a refletir em seu coração o que você tem acreditado. Sabe, existem pessoas que elas colocam um versículo da Bíblia em seu status e na sequência, 15 minutos depois ou no dia seguinte, coloca algo mundano em sua vida, em seu status. Isso não combina, não dá certo. A Bíblia diz que aquilo que é luz e o que é treva é treva. Povo de Deus, nós estamos vivendo um tempo que de fato Jesus está próximo. Sim, como Jesus está próximo de voltar. Você percebe pela forma mundana que o cristianismo se tornou em muitos lugares. O cristianismo se tornou mundano, não porque o cristianismo é mundano, mas porque aqueles que lideram o cristianismo se tornaram mundanos através do ocultismo, entrando disfarçado dentro das igrejas. Ouça, cuidado com o ocultismo, sabe? Pessoas que botam vendas nos olhos para falar dos seus passados, da sua dor, para recuperar ali. Povo de Deus, se não for o Espírito Santo de Deus em sua vida, você terá algum momento de tranquilidade por um tempo. Por um outro tempo você precisará novamente de um curso, novamente de você estar numa sala de aula com alguém falando, num auditório com alguém dizendo palavras, sabe, que acalme você. É o Espírito Santo que vai te dar direção, porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 5, que Deus é luz, nele não há treva alguma. Versículo 6, se afirmarmos que estamos em comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Ouça, povo de Deus, o misticismo é um engano de Satanás na atualidade. Não aceite o misticismo, não aceite o misticismo, aceite a palavra de Deus na sua essência, na pureza da palavra. Não permita que o misticismo entre e tome espaço da verdade de Deus. Permita que a glória de Deus invada o seu coração. Ouça, eu irei orar por você agora, estarei fazendo uma oração por você agora. Sim, que o amor de Deus recaia sobre a sua vida. Sabe, quando nós falamos bem no início, nós falamos sobre as trevas. Sim, na sua vida pode ter gerado algum tipo de treva. Essa treva pode ser uma doença, uma enfermidade, pode ser um problema conjugal, um problema familiar, um problema com filhos, com o esposo, um problema pessoal. Vozes na sua mente pode ser trevas. Agora mesmo, eu retiro da sua vida toda treva no nome de Jesus. Sim, toda voz maligna que fala que você deve morrer, para fora no nome
de Jesus. Toda voz maligna que diz que você não irá vencer, para fora no nome de Jesus. Toda treva causada por uma doença, por uma enfermidade, para fora no nome de Jesus. Sim, todo problema conjugal que aconteceu, agora mesmo eu decreto e declaro a libertação no nome de Jesus. Todo problema familiar, conjugal, que vem através de bruxaria, para fora no nome de Jesus. Que o amor de Deus esteja espalhado e colocado em sua vida e no seu coração, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Que haja o fogo do Espírito Santo. Deus é a luz, que a luz se alcance agora, que a luz alcance a sua vida agora, que a luz de Deus alcance você agora, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. É na autoridade que é no nome de Jesus. Que haja luz na sua vida, que haja luz nos seus negócios, sim, em todos os seus negócios, que haja luz no nome de Jesus, que haja luz em sua vida, sobre a sua vida física, que haja luz no nome de Jesus, que haja luz na autoridade que é no nome de Jesus, que o poder de Deus esteja derramado sobre a sua vida, que haja luz para você, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. É na autoridade do nome de Jesus que eu oro, no nome poderoso de Jesus, no nome de Jesus.